Olá amigos, meu nome é Vinícius Talon, eu sou advogado, criminalista aqui no Rio Grande do Sul, professor de cursos de pós-graduação em Direito Penal e também mestre em Direito, e hoje eu quero apresentar a vocês o meu livro O Criminalista, volume 1. É um livro que quem me acompanha nas redes sociais já viu, eu falando sobre esse livro. Ele surgiu de uma ideia que não tinha nenhuma pretensão. Há mais ou menos uns 2 meses, eu decidi e me comprometi a publicar um artigo por dia no meu site ou em outros sites especializados em direito, e eu venho mantendo isso. Eu venho mantendo essa regularidade de escrever e publicar diariamente um artigo sobre direito penal, processo penal ou advocacia criminal. E depois de algum tempo eu vi que já havia muito texto, já havia bastante material, muitas páginas, e eu resolvi reunir tudo em um livro. Reuni então nesse volume 1 os textos que eu já publiquei na internet, além de um texto inédito, que eu já vou falar sobre ele. A coleção O Criminalista é algo que eu pretendo continuar levando adiante, assim como a publicação diária de artigos no meu site, em outros sites que eu tenho coluna ou publico eventualmente. E enquanto eu estiver fazendo isso, eu pretendo publicar os próximos volumes do Criminalista. Inclusive o volume 2 já está bem avançado, daqui a pouco eu já poderei dizer a todos que ele foi publicado também, mas vamos falar sobre o volume 1 em primeiro lugar. Esse livro então tem basicamente os textos que eu já publiquei em outros lugares, além de um texto inédito. Ele se divide em 5 partes. Na primeira parte eu faço algumas abordagens doutrinárias sobre teses defensivas ou jurisprudência, enfim, eu analiso algumas questões que são importantes para a atuação tanto de quem atua na defesa, como advogado ou defensor público, como também aqueles que têm interesse em entender um pouco melhor questões garantistas, teses defensivas no direito penal. Uma das teses que eu menciono aqui é a atipicidade da ameaça no calor de uma discussão. Quem me acompanha já deve ter visto o artigo que eu publiquei sobre isso. No segundo capítulo, eu falo somente da advocacia criminal. E um dos artigos aqui desse capítulo é o texto inédito, a advocacia criminal e o marketing de conteúdo. A advocacia criminal e o marketing de conteúdo. Esse é um texto que eu não publiquei na internet, não pretendo publicar em nenhum outro lugar. Ele está exclusivamente aqui no livro O Criminalista. Nesse texto eu abordo algumas questões sobre como que o advogado criminalista deve se promover. Deve fazer anúncios? Ou ele deve divulgar resultados? Por meio desse artigo eu pretendo demonstrar que a melhor forma do advogado criminalista se promover é pelo seu conhecimento, pelo conhecimento tangível, ou seja, aquele que ele produz e que ele divulga em forma de artigos, livros, colunas ou vídeos, o que quer que seja. E esse é o marketing de conteúdo. Aqui eu explico como que funciona, por que essa é a melhor forma de promoção do advogado e, enfim, outras questões relacionadas a esse assunto. No capítulo 3, eu falo sobre legislação e alguns projetos de lei, mas sempre analisando de forma crítica. Uma das análises foi sobre a Lei 13.344 de 2016, que é a lei do tráfico de pessoas, altera o Código Penal, altera o Código de Processo Penal para disciplinar o tráfico de pessoas, substituindo alguns artigos anteriores, alguns tipos penais anteriores.
Em seguida, no capítulo 4, eu faço uma análise da jurisprudência do STF, dizendo qual é o entendimento, abordando qual é a crítica que se faz, qual é a tese defensiva a ser pensada a partir dessa jurisprudência. E no capítulo 5 eu faço a mesma coisa em relação à jurisprudência do STJ. Abordo algumas decisões, algumas teses sobre a lei de drogas, sobre júri, delação premiada, enfim, várias outras questões. O livro tem 102 páginas, são textos que eu escrevi e publiquei mais ou menos em outubro, novembro. Volume 2 já vai ter textos publicados e escritos em dezembro. Provavelmente não é certo que sim, o volume 2 será muito maior do que o volume 1, são textos bem maiores, análises bem mais aprofundadas de algumas questões, e é basicamente isso. O volume 1, então, já está disponível, ele é vendido exclusivamente na Amazon, a maior livraria do mundo, e está disponível tanto na versão digital, como também na versão física, impressa. Os dois links, quem quiser adquirir o livro, é só me mandar uma mensagem, enfim, ou procurar no meu site, que tem lá o link, na parte dos meus livros, tem um link para direcionar para a página da Amazon, onde o livro está à venda. Quem pretender, quem quiser uma dedicatória, ou que eu escreva alguma coisa no livro, se for em algum lugar que eu irei para palestra, para dar aula em alguma pós, alguma coisa assim, eu vou ter o maior prazer de encontrá-lo para deixar uma dedicatória, deixar um agradecimento no livro, escrito à mão, ou se for algo que, pela distância, pela dificuldade de nos encontrarmos, não seja possível essa presença pessoal, é só me pedir também que eu faça uma dedicatória, escrevo à mão aqui, digitalizo e te envio. Daí, se você quiser, pode prender no livro ou grampear, enfim, e até que a gente se encontre pessoalmente para daí substituir por uma assinatura no próprio livro. O livro, já ia esquecendo de falar, que é a parte mais interessante para mim, eu que sou um amante de livros, não posso deixar de falar isso. O livro tem as páginas amarelas, não são aquelas brancas, as páginas são cor creme. Eu acho que é um pouco aqui do meu ego, que eu já queria fazer um livro com cara de velho, então talvez por isso que o livro tem as páginas amarelas. Eu espero que vocês gostem do livro, estou à disposição para qualquer debate, para qualquer crítica ou elogio que tiverem a fazer quanto ao livro. Espero que sejam críticas, que aí eu posso reconsiderar algumas coisas, melhorar e estar sempre evoluindo. E como eu sempre estive até hoje, eu continuo à disposição de todos, podem contar comigo, e principalmente meu sincero agradecimento a todos que tornaram esse livro possível. Esse livro aqui não é do Evinis, ele é de todos que me acompanham.